A pergunta hoje é esta: por que se investe tanto em armas em nossos dias? Numa época em que o homem tem tanta consciência, o homem tem tanta sabedoria, o homem é capaz de dirigir o seu próprio destino. Por que investir em armas? Nós sabemos a finalidade da arma: é destruir, é matar, é levar a infelicidade e a desgraça ao sonho de muitos, extirpar a vida da terra. Então ela é uma grande ameaça. Eu li nos jornais que os Estados Unidos, com o Trump, vai investir 10% do seu dinheiro em armamentos, além do que já tem, porque é o exército que mais tem recurso bélico. Então, por que as nações se investem tanto em armas? E principalmente as mais poderosas. E por quê? Numa época de tanta inteligência, de tanto conhecimento do homem, onde a educação devia conduzir às boas regras e dar uma vida civilizada para o ser humano, por que se investe tanto em armas? É claro, ninguém mais pode enganar, tampar o sol com a peneira. É para ter o domínio. Nações que querem dominar o mundo. Então são as que mais investem em arma. Porque é uma ameaça. E quem tem armas domina. Aí está a razão da busca de armas. Agora elas querem investir. Quando o outro vai investir em bomba atômica, ela fala: não, aí não. Aí não. Temos que pôr regra nisso. Mas eles investem. Os poderosos investem para dominar a terra. É o egoísmo. E é gozado que essa forma de dominar a terra não olha para o homem. Esquece do homem. O homem racional, lúcido, fabricando a morte. Isto é, projetando a morte do outro homem. Sendo que todos são unificados com o mesmo sangue. Vocês notam que a ideologia separa os homens? E os homens não conseguem ver que todos são e têm o mesmo sangue, respiram o mesmo ar. E, no entanto, por causa de sua ideologia econômica ou outros tipos de ideologias, religiosa, eles colocam armas e vão matar o outro homem, que tem o mesmo sangue. A ideologia, portanto, nos divide. A ideologia, portanto, nos cega. A ideologia não deixa ver o outro como igual. Isso, no fundo, tem um grande fundamento. Querem nos separar de Deus, que é o Criador. Este é o grande fundamento. E colocam ideologias as mais diversas, e com cada ideologia o homem divide a humanidade. E se dividindo, querem, como em partidos políticos, o poder, derrubando o outro. Isso tem um nome, gente, é maldade do coração do homem, e não adianta educação. Educação não resolve o problema moral do homem. Educação
não resolve o problema moral do homem. Acho que ninguém ouviu. Educação não resolve o problema moral do homem. Porque estamos na época da supereducação. O cara faz o primário, faz o colegial, faz a faculdade, faz o mestrado, faz o doutorado, faz pós-doutorado. Mas não muda quando ele chega no poder. A moral dele é a moral fracassada. Porque agora ele vai se pautar por suas ideologias, suas bandeiras. E daí quer pôr o outro por baixo, porque o outro pensa de uma forma diferente. Este é o mundo em que vivemos. A educação não é a solução. Por que eu digo isso tão enfaticamente? Porque quando eu era criança dizia que a educação era a solução. Ia nos tornar mais racionais, mais humanos, mais nobres. Hoje estou vivendo na época da supereducação e estou vendo o homem em selvageria. Nações poderosas já investindo em armamentos. Para quê? Para manter o controle do mundo. É isso aí. Onde não vê o homem que tem o mesmo sangue como idêntico. Pois a sua ideologia faz a diferença e põe uma venda nos olhos. Aí o homem, através da ótica da ideologia, vê o outro como adversário. Isso, no fundo, é esconder a existência de Deus, é esconder a existência de um Criador que nos criou a todos. Todos nós temos o sangue igual, embora a ideologia seja diferente. Os pensamentos sejam diferentes. Temos o mesmo sangue. Agora, para arrumar mais verbas para construir armas, para derramar o sangue do outro, que é o mesmo sangue que o meu, o que nos separa é apenas ideologias. Isso é tirar a visão do Criador. Foi isso que aconteceu com aquele homem. Ele amou Jesus Cristo e tentou seguir a Jesus Cristo e foi atrás de Jesus Cristo. E conversou com Jesus Cristo, o jovem rico. E Jesus chegou a amá-lo. Disse: você quer me seguir? Tá bom. Pega a tua riqueza, dá aos pobres e vem a mim e me segue. Quando aquele homem que estava disposto a seguir Jesus Cristo viu essas palavras de Jesus Cristo, que ele tinha que dar sua riqueza para o pobre e seguir a Jesus Cristo, o que é que ele fez? Deu as costas para Jesus Cristo. É porque ele amava uma ideologia. A ideologia da riqueza era a bandeira dele. E ele não sabia como viver sem a riqueza, sem o conforto da riqueza. Ele só sabia ver o outro, ver o mundo através da lente da riqueza. Mas Jesus quis mostrar uma outra proposta para ele. E quando Jesus deu a outra proposta, esse homem se entristeceu. Embora amasse a Jesus Cristo, não podia segui-lo. Pois ele tem uma outra ideologia na frente. E deu as costas para Jesus Cristo. Hoje o mundo está dando as costas para Deus. E quando o homem dá as costas para Deus, ele vai se ater às suas o quê? Às suas ideologias. É isso que acontece com o homem. Ele vai se ater às suas ideologias. Quando o homem dá as costas para Deus, ele vai se ater às suas bandeiras. E quando o homem se atém às suas bandeiras, ele não vê o outro. Então, ele vai investir em como apagar o outro da existência. Ele vai fazer ameaças para que o outro não avance. Ele não quer ver o progresso do outro.
Então ele vai criar elementos. Hoje os países mais ricos são os países que investem mais em armas. Aí que está, amedronta os outros. Quem vai pôr a cara com os Estados Unidos? Quem vai pôr a cara com a Rússia? Não é? Quem vai pôr a cara com a China? Estão cheios de armas. São poderosos. Ideologia. Aí o homem começa a ver o outro não como o outro, não como tendo o mesmo sangue. Ah, então é capaz de matar, é capaz de destruir. Por isso que eu digo, a educação não resolve o problema do homem, o problema moral. Somente você olhar para Cristo, você olhar para Deus, você saber que você veio de um mesmo Criador, que a raça humana veio de um mesmo Criador. A humanidade tem que saber isso e voltar-se para Deus. A humanidade hoje está dando as costas para Deus. Um grande pregador dos Estados Unidos mandou uma mensagem ao Congresso dos Estados Unidos, embora não pudesse ir, mandou a filha dele. E a filha dele disse, olha, eu estou aqui neste congresso, só tem um bilhetinho do meu pai. Aí então os ministros pegou o bilhete do pai, daquela reunião de congresso, e leu. E estava escrito, os Estados Unidos abandonou Deus. Os Estados Unidos abandonou Deus. É isso que está acontecendo com a humanidade. Quando a humanidade abandona Deus, é porque ela está se aferrando às suas bandeiras, está dando as costas para Deus. Aí então, meu amigo, a humanidade não vai ser respeitada como humanidade. O outro não vai ser respeitado como o outro que tem o mesmo sangue que eu. É isto que está acontecendo em nosso mundo. E quando dão espaço para esse tipo de amor às nossas ideologias, nós damos lugar ao egoísmo, egocentrismo. É por este caminho que o mundo hoje está andando. Egoísmo, egocentrismo. Egoísmo de defender a minha ideologia. Foi isso que fez o jovem rico. Ele não podia seguir a Cristo, pois o amor dele estava na ideologia dele, e a bandeira dele era a riqueza. E com isso ele abandonou a Jesus Cristo. Grande tristeza na alma. Aí está a causa da falta de moral, a causa da imoralidade. Quando o homem abandona o Criador, ele perde a moral. Ele vai viver na maquiagem, no engano, na safadeza. Ele vai olhar sempre para o partido dele, para a bandeira dele, para a ideologia dele, e o outro que se lasque. Por isso que ele é capaz de matar, ele é roubar para o partido dele, para o lado dele. Vai assaltar banco, vai pegar em armas, vai matar inocentes. Quem não concorda com ele é um inimigo. Não vê o outro como igual. Aí a moral vai por terra. Eu quero colocar hoje que nós devemos lembrar de que nós temos o mesmo sangue vermelho. Não importa a raça, a cor, não importa o seu estado econômico, em que lugar da sociedade você está, em que patamar da sociedade que está, você é igual. O outro é teu semelhante. Embora ele tenha uma ideologia diferente, ele é teu semelhante. O sangue dele é vermelho como o teu e você respira o ar que ele respira. Você veio de um Criador. Volte para o seu Criador para você ter moral, para você respeitar o teu próximo, para você se encontrar e ter identidade na vida. Sem Deus, dando as costas para Deus, o homem perde a sua real identidade.
aí viram imoral. Como hoje estamos vendo a corrupção em todo o mundo. Homens desonestos. Por que desonestos? Querem a todo custo que o seu partido, que a sua ideologia ganhe. Perderam a moral, não respeitando o outro. O outro que tem o mesmo sangue. Ele pode ser meu inimigo, mas ele tem o mesmo sangue que o meu. Nestes falou isso. Ele é meu inimigo, embora ele tenha o mesmo sangue que eu. É uma mensagem humanística, mas essa mensagem humanística nos leva para um Criador que nos fez a todos, e ele tem um caminho, uma proposta, um modelo para pôr à nossa frente, para nós seguirmos. Esse modelo chama-se Jesus Cristo. Conheça Jesus Cristo, e você vai conhecer a Jesus Cristo quando você ler os evangelhos. Veja a palavra dele. Ele disse: as palavras que eu estou dizendo a vocês não são minhas, mas são as palavras do meu Pai que está no céu. Eu só digo o que ele me revela, o que ele me mostra. É isso que é o Evangelho. Você vai conhecer a Deus através de um canal chamado Jesus Cristo, iluminado pelo Espírito Santo. Aí você está vendo a Trindade? Deus, o canal Jesus Cristo e a iluminação, o Espírito Santo. Pois somente Jesus Cristo pode ser trazido até nós pelo Espírito. Pois Jesus foi conduzido pelo Espírito. Jesus é levado pelo Espírito, Jesus é ofertado pelo Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que as Escrituras dizem: o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Entendeu? O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Não é dirigido por pastores e sacerdotes, por ideologias de dogmas ou de doutrinas de teologias humanas. Mas o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. E tem Romanos 8,19 que diz: a natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. A natureza espera com grande expectação o aparecimento dos filhos de Deus, lá em Romanos 8,19. Vai ver. Porque neste mundo só apareceu o religioso. O religioso com suas ideologias religiosas. Facções. Faccionou. E Paulo já sentiu isso nos seus dias, quando alguém disse: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. Paulo falou: o que é isso? Estão dividindo o evangelho? Quantos evangelhos há? Há um só. E o modelo dele chama-se Jesus Cristo. Não existe modelo de Cefas, modelo de Pedro, de Paulo. Hoje, quantas religiões temos, mesmo no cristianismo? Dividiram o cristianismo. Saíram do padrão, saíram do modelo. Apresentaram igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo. Esqueceram o Espírito Santo, o mestre, o instrutor, o guia, aquele que nos dirige em toda a verdade. Aí nos perdemos, nos faccionamos. E Jesus disse: quando o reino é dividido, ele enfraquece. É isso que aconteceu com o cristianismo. Mas hoje aparece um novo horizonte, o olhar para o Espírito Santo, aquele que conduz Jesus Cristo para dentro de nós. Se você não for conduzido pelo Pai, você jamais virá a mim, disse Jesus Cristo. E quando Jesus falou isto, a assembleia que estava assistindo disse: duro o discurso dele. E o abandonaram, viraram as costas para ele. Ele ficou sem assistência. Já pensou eu dizer isso? Que você não precisa de igreja, de denominação, de tradição de homens, de facções, de divisões para ir a Deus? Você também vai desligar. Você vai falar: esse velho está falando bobagem. E assim como aqueles que ouviam a Jesus Cristo abandonaram, a plateia abandonaram Jesus Cristo, vocês vão desligar e vão abandonar, vão dizer: esse cara está falando bobagem. Mas aí Jesus olhou para os discípulos: vocês também vão embora? Vocês vão embora? Vocês vão me abandonar? Como a plateia que me assistia me abandonou? Porque eu disse que eles só virão a mim se o Pai os trouxer a mim. Aos discípulos, na figura de Pedro, disse: sem ti não temos para onde ir. Não temos para onde ir.
Por isso que o mundo está investido em armamentos para ameaçar o outro, para subjugar o outro, para amedrontar o outro, porque perderam a Cristo, perderam a Deus, deram as costas para Deus. Então veio o outro que tem o mesmo sangue como adversário, para dominá-los, subjugá-los. Aí está a causa dos exércitos. Para que é feito os exércitos? Para subjugar. Um país subjugando o outro, pela ameaça do seu poderio atômico, do seu poderio armamentístico. É assim que o homem domina o outro, porque abandonaram a Deus, abandonaram o Criador, então não se veem como irmãos. Produto de um mesmo Criador, de um mesmo Deus. A educação não é solução. A educação não traz moral. É isso que eu digo. Somente voltando a Deus você vai encontrar a verdadeira moral, a dignidade, a honestidade. E você vai saber como andar por esses caminhos, pois Deus é um Deus moral. Valeu, né? Senhor, obrigado por essas palavras maravilhosas. Que somente a moralidade, o mundo terá moralidade se voltar-se para o Criador novamente, onde nos veremos como irmãos, tendo o mesmo sangue, e não vamos querer derramar o sangue do outro irmão, que tem o mesmo sangue que nós, vermelho. Amém. Agora, em nome de Jesus Cristo, eu digo, você é espírito de morte, você é espírito de enfermidade, vocês saiam dos nossos corpos, da cabeça à planta dos pés, sai nossa pele, sai nossos órgãos internos, nosso aparelho urinário, digestivo, circulatório, respiratório, bucal, visual, nossos ouvidos, pés, mãos, braços e pernas. Sai em nome de Jesus Cristo, todo espírito de morte e enfermidade. Saia de nossa mente espírito de raiva, rancor, ira, inveja, mágoa, tristeza, depressão, em nome de Jesus Cristo. Saia também nossos países de nossa vida, espírito de pobreza, miséria, desgraça e dívida, no poderoso nome de Jesus Cristo. Um recado: conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, ao ler as Escrituras Sagradas. E você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Você vai conhecer essa liberdade. Você não vai ser cativo mais de quatro paredes, nem de ideologias religiosas, nem de denominações. Nem será acorrentado por dogmas e doutrinas, mas será livre, pois será dirigido pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Amém.